Fala galerinha, que beleza? Eu sou o Sandro. Galera, é o seguinte, ó, terminei de ler essa saga aqui, Alice no País das Maravilhas, né? O Lado Mais Sombrio. Essa saga aqui é composta por 4 livros. O primeiro, que é esse aqui, né? O Lado Mais Sombrio. O segundo é esse aqui, Atrás do Espelho. O terceiro é esse aqui, Qualquer Outro Lugar. Esse aqui não chega a ser o 4º livro, que na própria descrição tá aqui, ó, 3.5. Esse aqui é meio que um complemento da história, mas depois eu falo desse daqui. Vamos falar desses 3 primeiros aqui, né? Dessa trilogia de livros aqui. Eu acredito que hoje mesmo, quem nunca leu nada do País das Maravilhas, pra quem nunca assistiu nada, mas já deve ter ouvido falar pelo menos de Alice no País das Maravilhas, né? Que tem ali como a história principal escrito por o Lewis Carroll. E essa história aqui, Lado Mais Sombrio do País das Maravilhas, é escrito pela escritora A.J. Howard, e aqui o próprio nome do primeiro livro já diz, né? O Lado Mais Sombrio. Só que a história, o personagem principal aqui não é Alice, como a gente conhece. Aqui é contado a história da neta da Alice do País das Maravilhas, né? A Alissa, que é a personagem principal de toda essa saga. E quando, eu vou fazer meio que um resumo aqui, tá? Quando a Alissa vai visitar o País das Maravilhas, ela percebe que tudo aquilo que era contado antes, né, na história, vamos dizer assim, na história principal, na história original, era meio que uma coisa assim, não era verdadeiro. Não tinha... que o País das Maravilhas não era aquela maravilha. Quando ela chegou no País das Maravilhas, ela viu uma coisa totalmente diferente, né? Uma coisa assim mais assustadora, como o próprio nome do livro já diz, né? Uma coisa assim mais sombria. Eu confesso assim que essa saga aqui é o primeiro livro, assim, vamos dizer assim, de fantasia que eu peguei para ler. De todos vários livros que eu tenho que eu já li, esse aqui de fantasia é o primeiro. Ele, lógico, ele envolve fantasia, romance, aventura, né? Alguma coisa assim meio de suspense, alguns dramas também, mas eu acho que o foco principal dele meio que é a fantasia. Não digo fantasia por ser, né, se passar ali no mundo do País das Maravilhas. Então ela chegando lá, ela percebe que tudo aquilo, como eu falei, né, de maravilha não tem nada. É um lado mais sombrio, são coisas mais obscuras. E eu confesso que quando eu comecei a ler o primeiro livro aqui, ele não me chamou muita atenção. Como eu digo, né, não sei por ter sido o primeiro livro de fantasia que eu conhecia, ou por a história ser um pouco diferente do que a gente conhece do País das Maravilhas mesmo, né, vamos dizer assim, da história principal, da história original. No começo fiquei um pouco confuso, confesso pra vocês, fiquei bastante confuso. E pensei assim, não gente, acho que eu não vou dar continuidade nessa leitura não. Faz tempo que eu tenho esse livro, mas faz muito tempo mesmo. Aí eu falei, não, vou começar a ler e tal. E antes de chegar na metade do livro eu já estava assim, cansado. Confesso pra vocês, estava cansado, assim, porque não estava muito bem entendendo a história. Aí eu parei, dei aquela respirada e falei assim, não, deixa eu tentar me concentrar mais nessa história aqui. A história foi se desenvolvendo, foi se desenrolando. Eu confesso que daí, do meio pra frente, né, da metade do livro já pra frente, a história começou a me prender, os acontecimentos começou a me chamar mais atenção. Aí eu já terminei o primeiro, eu já queria saber qual que seria a sequência, né, o que queria acontecer no livro 2. Também o livro 2, aí no livro 2 já não foi como no primeiro livro, né, que eu comecei a ler e ficou maçante, não. Aí já estava embalado pela história, né, tanto que eu li um em seguida do outro. Aí eu já li o segundo, eu já estava naquela ansiedade para ver como que terminaria isso. Aí comecei a ler o terceiro livro. Assim, eu lendo toda a história, pelo menos para mim, teve algumas partes do livro que ficou muito, sei lá, como eu digo, para mim, muita enrolação, sabe? Acho que algumas coisas ele não precisava ter, daria para encurtar um pouco a história. Mas tirando isso, de boa. Eu nem ia falar nada desse livro aqui, mas eu pensei assim, não, depois que eu terminei, agora que eu terminei de ler, né, que o livro me chamou mesmo a atenção, né, quando eu comecei a ler o primeiro livro, eu falei assim, não,
não tem nem por que querer falar dessa história aqui e tal. Mas como eu falei, depois a história foi se desenrolando, foi me prendendo ao livro, tudo, né? Não, vou ter que falar alguma coisa. Eu poderia ter falado de um por um. Falei, mas deixa eu ler a história toda, né? Aí eu faço meio que um resumo geral e tal. Não é nenhuma resenha, só contando pra vocês o que eu achei do livro. E esse quarto livro aqui, que no caso aqui tá 3.5, né, que é Sussurro no País das Maravilhas. Pensa quando você, às vezes, termina de ler um livro e você fica pensando assim, né, uma trilogia no caso, né, você pensa assim, pô, poderia ter uma continuação pra gente saber o que aconteceu com alguns personagens, né. Esse livro aqui, ele traz mais ou menos isso. Eles são 3 contos que tem nesse livro aqui, e aqui ele conta mais detalhado algumas coisas de alguns acontecimentos de alguns personagens. Por exemplo, aqui, você tá lendo aqui essa trilogia, né, tem alguns personagens principais aqui, onde eles são introduzidos já. Você está lendo a história, eles são introduzidos na história, né? Mas você fica pensando assim, tá, mas o que aconteceu antes disso, né? Ou depois disso, o que aconteceu? Ou durante algumas passagens ali, que alguns personagens ficam meio de fora e tal, o que está acontecendo com aqueles personagens? Então, esse livro aqui, ele traz isso, sabe? É bem legal isso aqui, como eu falei, é um complemento para esses 3 livros aqui. Se você perguntasse para mim, assim, tá, mas eu já conheço a história do País das Maravilhas, e se eu ler só esse livro aqui? Eu não aconselharia, sabe? Eu acho que o interessante é você ler essa trilogia primeiro, para depois você pegar isso daqui, porque daí você vai saber o que é, o porquê que tá falando de tal personagem, o porquê que aconteceu aquilo com tal personagem, o porquê que o personagem tá agindo daquele jeito e tal. Então o interessante mesmo é você ler essa trilogia e depois pegar esse livro aqui, esse quarto livro aqui, para você ler. Se perguntasse para mim assim, Sandro, você indicaria esse livro aqui? Como eu falei para vocês, no começo a história para mim foi maçante, não foi uma história assim que conseguiu me prender já nas primeiras páginas. Então é difícil você querer indicar esse livro aqui, talvez para quem nunca leu alguma coisa de fantasia. Tá? Como eu falei para vocês, né? Eu nunca tinha lido nada nesse ramo aí de livro de fantasia, esse aqui foi o primeiro. Então assim, se você já leu alguma coisa de fantasia, ou já leu alguns outros livros do País das Maravilhas, aí sim, pega esse livro para ler que você vai curtir. Se eu indicar para você ler assim, você pegar o primeiro livro, talvez você fique perdido como eu, assim. Talvez você, como eu falei, eu fiquei perdido no começo, mas depois a história conseguiu me prender. Talvez possa acontecer a mesma coisa com você, né? Já se prender já nas primeiras páginas, ou também enrolando, talvez você não te agrade. Mas assim, como eu falei, se você curte fantasia, essas coisas assim, vale a pena você pegar para ler sim. Se você nunca leu nada e quer arriscar, pode arriscar, que para mim valeu a pena. Mesmo sendo meu primeiro livro aí de fantasia que eu li, né, já conheci um pouco da história do País das Maravilhas, então para mim eu curti sim a história, como eu falei no começo do livro, né, talvez eu nem daria continuidade, mas depois dei aquela respirada, né, deixa eu prestar um pouco mais atenção no que está acontecendo aqui e tal, nos personagens. Aí o livro conseguiu me cativar e confesso para vocês que tem algumas passagens aqui bem bacanas, assim, que você às vezes se percebe assim aquele lado sombrio, como diz aqui no primeiro livro. Se fosse para eu dar uma nota para esse livro aqui, para mim eu daria uma nota 7,5, tá? Para todos esses livros aqui, né? Essa quadrilogia, né? Não é uma quadrilogia, né? Mas para essa trilogia, mais esse complemento, que eu daria uma nota 7,5 aí. Se você já leu essa história aqui, comente no campo dos comentários o que você achou. Talvez, né? Essa foi, de tudo isso que eu falei, foi uma visão que eu tive, né? Às vezes você pode ter tido uma visão diferente, né? O livro pode ter te prendido já desde o começo até o final. Você pode, né, ter se apaixonado aqui pelos livros, pela história. Como eu falei, eu gostei sim da história depois que o livro me prendeu, né? Comecei a prestar mais atenção nos personagens e tal. Mas quero ouvir de vocês também, né? Se alguém de vocês já leu ou agora ficou curioso para ler, comente aí no campo dos comentários. Beleza? Mas então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você veio aqui porque curtiu o tema, curtiu o assunto, convido você para conhecer os outros vídeos aqui do canal. E como eu sempre falo, que tem diversos tipos de conteúdo para todos os tipos de gosto. E siga lá no Instagram também. Já postei foto desses livros lá. E sempre estou postando foto aqui das minhas coleções lá no Instagram. Beleza? Mas então é isso, galera. Eu vou ficando por aqui. Espero vocês no próximo vídeo e falou!